Segurados estão com situações pendentes com o INSS e não conseguem passar por perícias. O problema aumentou com a greve dos médicos, né, gente? A repórter Mariana Távora agora tem mais detalhes para você. A Maria, por causa da doença de Chagas, usa marca-passo. Com o passar dos anos, o problema cardíaco piorou. E ela agora precisa passar por um médico cardiologista arritmista para fazer uma avaliação e colocar um desfibrilador. Atualmente, ela gasta mais de R$500 em medicamentos todos os meses. Por causa do problema de saúde, Maria teve que parar de trabalhar. Olha, somente neste ano, o médico cardiologista da Dona Maria já fez 3 laudos como esse aqui, 3 relatórios, onde ele atesta a incapacidade dela para o trabalho. E em um deles ele coloca, inclusive, que é uma doença grave, incurável, com risco de vida. Por isso ela não pode fazer nenhum esforço, portanto não pode trabalhar. E aí, Maria, mesmo assim, com esses relatórios, você não conseguiu passar por essa perícia para conseguir o benefício? Não, mesmo com esses laudos eu não consegui. Eu entrei 4 vezes e não consegui. Sempre dá indeferido, sempre. E assim, eles não me falam por que está dando indeferido, porque eu faço tratamento com o médico já tem mais de 5 anos. Então, como é o médico que me acompanha sempre, ele sabe a evolução que tem a minha doença. Pelo WhatsApp do Jornal do Meio-Dia, a gente tem recebido várias reclamações. A greve dos peritos, que durou 52 dias, dificultou ainda mais o que já estava difícil. A paralisação terminou com um acordo feito no dia 20 de maio. O Daniel Diniz fez uma cirurgia no joelho, está impossibilitado de trabalhar. Ele fez uma perícia e foi negado o benefício. Ele precisou fazer outra cirurgia e não consegue nem marcar a perícia novamente. Eu fiz uma cirurgia no joelho, ligamento cruzado e menisco, está com 22 dias. Eu não estou conseguindo marcar essa perícia pelo aplicativo do INSS. E também tentei pelo telefone, 135, e não consigo ligar de celular. E eu não tenho telefone fixo, os orelhões não funcionam. O Hélio de Souza fez uma cirurgia no ombro, está impossibilitado de trabalhar e ainda não conseguiu fazer a perícia no INSS. Estou com 6 meses já que estou precisando do INSS, dei entrada, marcaram minha perícia, só que estava em greve. Aí eu tive que remarcar, só que agora eles remarcaram por mês de agosto ainda. O Tobias Silva Marques tinha perícia marcada para o dia 27 de abril. Mas por causa da greve dos peritos, a perícia foi remarcada. Ele conta que está passando necessidades e precisa muito do benefício. A gente não passando muita dificuldade, né? Aguardando um respaldo do INSS. É só lutas, a gente passando dificuldade para pagar as contas. Então vamos para o nosso ping-pong de sempre no nosso quadro do INSS. Gilson Cardoso Alves, o pessoal estava esperando o mutirão das perícias que aconteceria a partir de amanhã. E aí, boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos. Realmente, Luciana, é uma expectativa do Instituto que consiga realizar esses mutirões, mas nesse primeiro momento está em tratativa ainda no Ministério de Previdência do Trabalho. É devido que grande parte dos servidores nesse mês de julho estão em gozo de férias. Mas, assim, na medida do possível, naquelas localidades em que for possível realizar esses mutirões, o Instituto fará para atender a essa população. Por favor, porque o povo está precisando e muito. Então vamos começar com uma pergunta do telespectador no vídeo. Vamos lá. Meu nome é Marcelino Jean Lima Carvalho. Eu tive um acidente, vai para 17 anos. Eu recebi pelo benefício do INSS e fui cortado, já tem 4 anos. Eu não posso trabalhar de carteira assinada, não posso trabalhar fechado. Então o que eu tenho está acabando. E já tem 4 anos e 4 meses que esse dinheiro que esse benefício foi cortado. Eu queria ver se você pudesse me ajudar, me dar uma solução. Qual que é o cuidado que as pessoas precisam ter, Luciana? Se esse benefício ele passou por uma perícia médica revisional,
quando eu paro de receber um benefício, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, por um ano eu permaneço a minha qualidade de segurado, ou seja, dentro desse um ano eu tenho que agendar um novo benefício. Mesmo que eu tenha acionado a justiça, acionado o Poder Judiciário, muitas das vezes esse processo leva anos lá para que se dê a tramitação final, que se dê o trânsito em julgado. Então, essas pessoas que não esperem, muitas das vezes, o processo está na justiça, ele não marca uma nova perícia e vai passando até ocorrer a perda da qualidade segurada. Se houver provimento lá dessa ação, restabelecerá esse benefício e pagará todos os atrasados aí. E a maioria das reclamações que chega aqui, Gilson, é sobre aquele processo em análise, chega a ser até bem irritante. E é essa pergunta, quanto tempo, afinal, a aposentadoria pode ficar em análise, Gilson? Olha só, existe um acordo firmado pelo INSS no Supremo, homologado pelo Supremo, de 90 dias para as aposentadorias. Essa primeira análise, Luciana, assim, quando eu dou entrada, que o servidor do INSS analisa, a tendência é que o INSS nos próximos meses faça ela em menos de 45 dias. Por quê? Se fizer antes dos 45 dias, não pagará correção monetária. Se ultrapassar esse prazo do acordo homologado no Supremo, pagará juro de mora. Então, o INSS não quer pagar a correção monetária, não quer pagar juros de mora. Ocorre, muitas das vezes, houve esse primeiro indeferimento. A pessoa interpõe o recurso. Esse recurso vai para um colegiado. O colegiado, junta de recursos do Seguro Social e Conselho do Recurso Social, ele não faz parte da estrutura do INSS, ele é um órgão independente, mas que precisa, sim, acelerar esse julgamento e dar esse provimento desses recursos, essa tutela jurisdicional às pessoas. Tem mais pergunta na tela. Eles conseguiram marcar a perícia. Marcamos uma perícia para o mês de maio desse ano, os peritos estavam de greve. Marcamos no dia 20 de maio deste ano, o perito estava de greve. Marcamos uma terceira, que foi negada também por ter marcado errado. Conversamos lá, marcaram agora para o dia 27 desse mês. Foi feita a perícia e o pedido dela de capacidade de trabalho foi negado. Então a gente quer perguntar por que foi negado esse período, se ela tem todos os documentos enviados junto ao INSS e essa demora do INSS de quase 10 meses de dar a resposta. E agora negou todo o benefício dela. Olha só, essa questão da avaliação médica ela é um ato vinculado do próprio período. O que as pessoas podem fazer diante dessa decisão se houve uma negatória? Muitas das vezes houve a concessão por parte do perito, considerou que essa pessoa é incapaz, mas ela não possui a qualidade de segurado. O que eu sempre tenho orientado as pessoas? Que busque uma Defensoria Pública da União, é a atribuição de Defensor Público da União, prestar juridicamente integral e gratuitamente essa assessoria jurídica a essas pessoas. O fato de eu recorrer a um conselho, ao colegiado administrativo, junta de recursos do Seguro Social, ao conselho em Brasília, ou bem como ingressar com uma ação judicial, e isso não impede que a pessoa, se ela está incapaz, após 30 dias, agenda uma nova perícia. Muitas das vezes, se eu ficar aguardando o resultado dessa ação, o resultado desse recurso, eu já poderia estar recebendo em um outro benefício. Quando sair o resultado dessa ação, desse recurso, ela receberá os pagamentos atrasados. Agora, como explicar? Marcar uma perícia na cidade que não seja do segurado é o que está acontecendo aí com o telespectador. Mora em Goiânia, na região noroeste, e o INSS marcou uma perícia em Anápolis. Marcar o local com essa distância é comum, Jesus? Qual que é a orientação, Luciana? Que a própria pessoa, ela mesma faça a marcação dela lá pelo aplicativo do INSS. Evita esse erro por parte do atendente do 135 em marcar para uma outra cidade. O que tem acontecido muito aqui em Goiás? Tem a agência da Avenida Goiás e muitas das vezes, quando tem perícia lá na cidade de Goiás, devido a essa confusão, dessa informação, acaba agendando lá para uma outra agência em uma outra cidade, devido a essa dúvida em relação que lá é a APS município de Goiás. E muitas das vezes as pessoas, eu quero marcar para perícia na agência de Goiás, e sendo que seria na agência da Avenida Goiás aqui em Goiânia. Olha a situação desse telespectador. Meu benefício de auxílio-doença foi negado no dia 24 de fevereiro deste ano. Gostaria de saber quando vão agendar nova perícia. Ele está sem renda, ele com certeza não concorda com essa negativa e precisa estabelecer renda de novo. Os primeiros 30 dias, Lucília, após a cessação e deferimento, ele já pode sim agendar uma nova perícia lá na esfera administrativa, independentemente se ele interpôs um recurso, independentemente se ele fez um ajuizamento de uma ação judicial. Quando há alguma restrições no sistema, ele pode, que ele não consiga resolver lá
pelo telefone 135, ele pode estar agendando um atendimento especializado em uma agência mais próxima de onde ele reside, para que ele possa resolver essa questão que não foi resolvida através lá, seja do aplicativo, seja pelo telefone 135. Valeu, muitíssimo obrigada mais uma vez, Gilson. Ótimo final de semana para você. Obrigado, Luciano, obrigado, Lucílio, e um excelente final de semana a todos.